Olá, boa tarde. Meu nome é Rosângela Brunet e hoje eu quero começar a falar sobre um tema bem polêmico, mas é muito importante eu comentar sobre isso, porque nós estamos num momento que é essencial falarmos sobre esse tema, que é a controvérsia, né, da modernidade versus os equívocos, né, sobre Deus, né, ou sobre religião, sobre espiritualidade. Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação, de mudança, né? Mas ao mesmo tempo que a gente está revendo muitos valores, né? Nós já sabemos que muitas esperanças, né, que nós tínhamos na modernidade, ela não foi correspondida, né? A esperança em relação à ciência, não que a ciência não seja boa, jamais, a ciência é maravilhosa. Quanto mais ela existir, quanto mais se investir na ciência, melhor, né? Mais nós vamos nos beneficiar mesmo, estaremos muito mais abertos para vivermos melhor, né? Inclusive a psicologia, a própria psicologia, né, precisa cada vez mais ser vista com muita seriedade e ser reconhecida e se investir muito nesse estudo, nessa ciência, né? Porque Jung diz que o problema maior é a psique, né? A psique é o grande perigo, né? Primeiro porque a gente não conhece muito, né, o psiquismo, né, a própria psique. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Então, vamos investir, né, nessa questão da ciência ligada à própria psicologia, né? Ligado ao quem é esse homem, né? Como é esse psiquismo. Então, eu sou a favor. Então, não está aqui uma contestação contra a ciência, mas o que eu falo assim muito pelo contrário, né? Eu acho que justamente por conta de nós não termos acesso ao conhecimento, né? Um conhecimento maior, né, sobre o ser humano, é que nós ficamos um pouco limitados, né, no sentido de saber intervir em alguns fenômenos, né? Os fenômenos sociais estão sendo muito discutidos, inclusive pelos psicólogos, né? Que são importantes para nós também. Mas, na verdade, como Jung diz, né? A gente não pode pensar em coletividade sem pensar em indivíduo, né? Então, assim, eu estou preocupada com o coletivo, eu estou preocupada com o que está acontecendo na sociedade, mas, assim, a gente precisa saber de verdade quem é esse indivíduo, né? Quem é esse sujeito que está, né, vivendo todo dia fenômenos extremamente complexos, mudanças muito constantes, numa velocidade muito grande. E atualmente, mais do que nunca, vivenciando, eu queria ler um trecho do Leonardo Boff, no livro que ele escreveu sobre o despertar da águia, né? É a continuação do livro que ele escreveu sobre águia e galinha, né? Então, mas ele faz assim uma analogia muito interessante, né?
e ele fala sobre esse momento que a gente está passando. Então eu gostaria de ler esse trecho para você entender o que eu quero, aonde eu quero chegar, né? Analistas, especialmente vindos da biologia, das ciências da Terra e da cosmologia, nos advertem que o tempo atual se assemelha muito às épocas de grande ruptura no processo da evolução. Ruptura, né? Épocas caracterizadas por extinções em massa, né? Efetivamente, a humanidade se encontra diante de uma situação inaudita. Deve decidir se quer continuar a viver ou se escolhe sua própria autodestruição, né? O risco hoje não vem de alguma ameaça cósmica, porque assim, a gente tinha essa, né, a gente tinha essa expectativa, né, anteriormente. Não vem também do choque de algum meteoro, um asteroide rasante, nem de algum cataclismo natural produzido pela própria Terra. A ameaça não vem daí. Ou de um terremoto sem proporções, ou um deslocamento fenomenal de placas tectônicas. O perigo vem da própria atividade humana, exatamente o que Jung falou, o perigo é a psique. O asteroide ameaçador se chama Homo sapiens. Homo sapiens demens, surgido na África há poucos milhões de anos. Pela primeira vez no processo conhecido de hominização, o ser humano se deu os instrumentos de sua própria destruição. Criou-se verdadeiramente um princípio, o de autodestruição, que tem sua contrapartida o princípio de responsabilidade. De agora em diante, a existência da biosfera estará à mercê da decisão humana. Para continuar a viver, o ser humano deverá querê-lo. Terá que garantir condições de sobrevida. Tudo depende de sua própria responsabilidade. O risco pode ser fatal e terminal, né? Tem aqui mais um tempinho assim. Nos últimos 3 séculos, a humanidade ocidental se organizou mais na insensatez do que na sabedoria. Seu estilo de vida é hoje mundializado. A ele está ligada a destruição de ecossistema, ameaça nuclear e falta de compaixão, relegando milhões e milhões de pessoas à miséria. Então, por aí a gente já entra, começa a entender aonde eu quero chegar, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo isso, né? Nesse momento a gente está vivendo esse tempo, né? Eu já fiz um vídeo anterior, muito no início, que eu estava começando os vídeos, eu fiz um vídeo que falava isso, né? Mesmo desde a época, né, do Império, né, onde as pessoas eram tuteladas, né, pela igreja, pelo Estado, né, onde eles é que mandavam, eles é que controlavam, eles eram tutelados mesmo, né, por questões muito particulares do sujeito, né, eles não sabiam sair dessa tutela, né? Eu posso falar isso mais tarde, porque eu já falei em outro vídeo, né? Por que essa tendência à tutela, né? Nós temos essa tendência à tutela, mas na época do Império, eles eram tutelados, né, pela igreja. Na verdade eram por homens, né, extremamente equivocados, ou com mal intenção ou não, mas estavam equivocados e controlavam e manipulavam segundo a sua própria intenção, né? E as pessoas acreditavam no que era dito, as pessoas não eram livres, né? E inclusive, né, a partir, né, de quando chegou a Revolução Industrial, né, antes mesmo, né, toda a revolução que houve, né, a Inquisição, né,
quando começaram a incendiar as bruxas, né? Enfim, todo conhecimento, né, teria que ser expulso do paraíso, né? Todo mundo que soubesse alguma coisa além daquilo que era falado na época tinha que ser expulso do paraíso ou virava uma bruxa que tinha que ser queimada, né? Então, tipo assim, depois da Revolução Industrial, as pessoas saíram, né? E uma esperança se acendeu, obviamente, né? Muita coisa mudou, obviamente. Mas chegou a tecnologia, né? A esperança, né? De liberdade, de sair dessa tutela, né? De ser seu próprio dono, de ser você mesmo, de fazer o que você quer, de ter liberdade. Essa esperança aumentou, né? Inclusive a procura de respostas que eles não encontravam na época, porque até mesmo a igreja não deixava as pessoas lerem a Bíblia, né? A Bíblia era lida só pelos padres, pelos bispos, sei lá, né? E qualquer livro que saísse dali era proibido. Então, assim, a falta de conhecimento era muito grande. Então, depois que houve o iluminismo, Revolução Industrial, Reforma Protestante, tudo começou, né, a se ampliar, né. Aí chegou a Reforma Protestante, ela ajudou muito até mesmo no processo da entrada do capitalismo, né. A Maria Rita Kell fala muito que o capitalismo se apropriou de uma fala da Reforma Protestante, né, que é porque você tem direito porque você tem direito, né? Você é responsável pela sua salvação, você não tem que ver ninguém, você não precisa pagar pela salvação, como era falado e tal. Aí o protestantismo ele estava defendendo justamente um equívoco, tirando as pessoas de um equívoco, mas assim a intenção não era pegar as pessoas e colocarem num sistema meritocrata. Essa não era a intenção, mas o capitalismo se apropriou dessa fala, desse discurso e começou a usar esse discurso nessa época, justamente foi nessa época, para ampliar, né, essa visão de liberdade, de independência, de autonomia, né? Vocês não precisam, por favor, saiam dessa história de que você tem que comprar o céu, você tem que dar dinheiro para ganhar o céu, essas coisas assim. Não existe isso. Isso aí, você é livre, você é responsável pela sua vida, responsável pela sua liberdade, pela sua salvação, não tem nada disso. Só que aí outro sistema foi criado, né? Um sistema muito interessado, né? em ganhar esse homem que já vinha lá do Império com essa vontade de obter respostas, né? Que na época não recebeu. E com a tecnologia isso ficou muito mais fácil, porque a tecnologia oferecia muita coisa, né? A liberdade de expressão, a possibilidade de você trabalhar, tudo facilitou, né? Só que a ciência, ela aumentou, ela proliferou, ela melhorou muito, mas ainda não foi possível, sabe, propiciar a esse sujeito, né, uma tomada de consciência maior, sabe? Esse sujeito continuou refém, ele continua tutelado por um sistema consumista onde ele só mudou de objeto, ele saiu de uma tutela que era religiosa, era Estado, e foi para
é o que eu acho que é Alvin Toffler, né? Quem é que fala isso? Eu esqueci. Tipo assim, a democracia será vista como uma prisão e a gente não vai perceber isso, né? Exatamente o que a gente estava vivendo, né? Nós estávamos tutelados, né? Numa suposta democracia, mas uma pessoa que está tutelada, ela até pode falar o que quer e tal, mas não era tão livre assim, né? Existiam muros muito fortes, né? Um sistema consumista que tinha intenção de vender, de ganhar dinheiro, a sua ganância era muito maior, como ele fala aqui, né? Está ligada à destruição de ecossistema, ameaça nuclear, falta de compaixão, relegando milhões e milhões de pessoas à miséria, né? Então, tipo assim, nós víamos assim, isso é tão forte, essa ideia, né, do consumismo, do não pensar, né, de produzir uma sociedade que não pensa, uma sociedade que só consome, que muda apenas de sintoma. Eles saem de uma tutela e se tornam refém de uma proposta que promete uma possível felicidade, né? Porque eles começaram a associar, eles começaram a entender quem era esse homem, o que eles precisavam, e começaram a produzir produtos, né? Então, a partir daí, chegou a sociedade líquida, né? Aí chegou a sociedade da imagem, a cultura da imagem, né? Onde quem tem é o que vale, né? O ser, ninguém tá nem aí para ser, tá todo mundo focado no ter, né? Acabou, né? A gente começou a se acostumar com a morte, se acostumar com a miséria, se acostumar, perdemos a misericórdia, perdemos, né? Então esse é um homem que chegou na pós-modernidade ou na sociedade líquida, como Zygmunt Bauman fala, né? Que isso é uma coisa que um chama sociedade líquida, outros pós-modernidade, mas na verdade estamos vivendo nesse momento esse tipo de coisa. Só que a quarentena, né, esse fenômeno que aconteceu agora, né, do vírus, né, do coronavírus, ele nos empurrou para uma reflexão, né? Por exemplo, quando eu não estou preocupada, né? Eu sou formada, toda a minha vida, desde criança, eu fui formada valorizando o ter. Aí eu chego numa quarentena, eu nem sei, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer comigo mesma, porque eu não sei quem eu sou, né? Eu não tenho a menor ideia, eu não estou nem aí para essa questão do ser, né? Eu estou focada no ter, eu estou atropelando muita gente para poder, com a ganância, para poder obter as coisas que, na verdade, né, as pessoas não fazem isso nem sempre por maldade, mas fazem isso porque elas estão manipuladas por uma mentalidade, né, ligada à valorização do ter, né? Então, por exemplo, eu vou ser amada se eu tiver, né? Olha a gravidade da coisa, olha onde esse sistema vai tocar, né? Esse sujeito ele vai estar atrelado a um sistema muito grande, muito complexo, que é o sistema capitalista,
Mas esse sistema ele está atrelado a questões muito, muito íntimas desse homem, né? A própria educação está comprometida com esse, né, esse sistema. Quer ver um exemplo? Por exemplo, as escolas particulares, elas são obrigadas a passar o aluno, entendeu? Se ela não passar, ela perde o cliente, que para ela é um cliente, né? Então, assim, o pai tira o aluno da escola e vai para outro, que passa ele, entendeu? Ele é obrigado. Eu conheço escola que passou por isso e ainda vejo isso acontecendo, né? Você não tem condições de dizer não para um pai que está pagando uma escola. Principalmente, quanto mais a escola for boa, assim, boa no sentido de boa, que eu digo assim, né? No sentido financeiro, né? Tipo assim, essa escola é cara, então ela é valorizada, né? Obviamente que deve ter um ensino bom e tal, mas quanto mais a escola for privatizada, mais ela vai precisar de dinheiro e mais ela vai depender do cliente. Então a escola é uma empresa, na verdade, né? Então isso atingiu a educação, né? Como que eu posso educar um aluno? Eu li esses dias, assim, eu não sei nem mais se existe isso, já faz um ano mais ou menos. Eu li passando por uma escola, eles dizendo assim, nós aqui formamos seu filho para ser um empreendedor. Não, eles tinham que, já que eles querem formar alguém, né? Porque a gente tem que pensar aí no papel da escola, né? Porque quem tem que realmente educar os filhos são os pais. Mas já que eles querem ter uma proposta a mais, então que eles se propõem a formar os filhos a serem cidadãos, né? Que eles ajudem as crianças a serem seres humanos, com humanidade, né? Não promovam competição acirrada, que é o que acontece dentro das escolas, né? É uma coisa assim absurda o que acontece dentro das escolas, principalmente as escolas mais ricas, né? Com pessoas com poder aquisitivo maior, né? É muito terrível. Você tem que estar na turma melhor, quem não está marginalizado. É um negócio assim que é o ter, é a aparência, né? Não é o ser. Então, tipo assim, a educação já está começando a entrar está começando, como que eu posso dizer, a atingir, quer dizer, desculpa, a sociedade de consumismo, o capitalismo já conseguiu atingir a educação, né? E eu vou hoje ficar por aqui porque esse tema eu quero continuar, né? E eu quero, senão fica um vídeo muito longo, mas ele não terminou esse assunto, tá bom? Eu estou parando aqui para vocês irem refletindo sobre isso, mas eu vou dar uma continuidade. Vamos para a segunda parte depois, tá bom? Um abraço, obrigado por vocês me darem o prazer de estarem ouvindo o vídeo e um beijo no coração.